Le paludisme est endémique en Guyane. Il existe depuis de nombreuses années. Dans la population locale, le nombre de cas par an de paludisme a nettement chuté ces dernières années, mais il reste une population qui reste très touchée par le paludisme, et c'est la population des personnes travaillant sur les sites d'orpaillage clandestin en Guyane. Tiens, Jeanne, j'ai trouvé une carte de la Guyane. J'aimerais bien qu'on regarde un peu ensemble là, les points de distribution Malakite. Comme ça, tu vas me montrer ce que vous avez décidé pour les lieux d'inclusion. No percurso do rio Oiapoque, que é a divisão entre as duas fronteiras, mas aqui em Ilhabela você tem a concentração maior dos garimpeiros que vão vir para descansar e esperar o momento preciso para entrar para a floresta. O lugar do garimpo, você vai entrar pelos varadouros aqui, essas são as áreas clandestinas no garimpo e na floresta. Okay? O projeto visa o tratamento dessas pessoas que se colocam em situação de vulnerabilidade ou de risco por saúde na floresta, dentro do território francês ou no território de Albina, ou aqui na Ilhabela ou em Vila Brasil. Malaria doesn't know any borders. There are areas where there is no doctor, and these areas are so dispersed throughout the forest that you cannot have healthcare in all these places. And that's why it's so important and so interesting that these three countries have now decided together to fight malaria that is located in one of those regions, because we know that it will affect us all if we don't take this action. Bom dia, jovem. E aí, tudo bom? Você já conhece o nosso projeto? Ainda não. Esse aqui, ó, Malakite. Não, ainda não conhecia. Tá, isso aqui é uma nova estratégia de combate à malária. O Malakite é um estojo de socorro que contém 3 testes de diagnóstico da malária e um tratamento completo. Atenção! Como todos os tratamentos, se ele não for feito até o fim, o parasita ficará ainda mais resistente e perigoso. A infecção poderia aumentar e o tratamento poderia não fazer mais efeito. This experiment is trying to bring malaria treatment and also malaria diagnosis in places where there's no doctor. And the only way you can do it is by teaching people the symptoms of malaria, training them how to check whether they have malaria, and also instructing them how to take medication for malaria. Ó, não é porque deu uma dor no sovaco, é malária, vou fazer o teste. Não, peraí. É, certo. Olha aqui, ó. Com certeza. Aqui, por exemplo, nós temos 3 remédios. Um deles é o paracetamol, tá? Então, tá com dor de cabeça, tá com febre, antes de fazer isso aqui, toma um remédio. Là, nous avons créé un kit permettant aux orpailleurs eux-mêmes de s'auto-diagnostiquer et de s'auto-traiter en cas de symptômes du paludisme. À l'heure actuelle, les orpailleurs vont utiliser des médicaments en automédication à chaque fois qu'ils ont de la fièvre, même si ce n'est pas exactement le paludisme. Là, ce qu'on souhaite dans ce projet, c'est qu'en cas de symptômes du paludisme, ils fassent un test de diagnostic et qu'ils ne prennent le traitement que si ce test est positif et en entier. A primeira vista do garimpeiro é que doeu o joelho e tá com malária. E a malária, ela mata. Então a gente tem que estar sempre combatendo, junto com os outros, em parceria, né, na sociedade. Esse garimpeiro, ele vem de uma região muito pobre, em extrema vulnerabilidade. Esse garimpeiro dentro da floresta, ele não tem acesso à saúde. E dificilmente ele vai buscar quando está doente, porque ele teme a polícia. Ele é um garimpeiro, ele não carrega documento, ele não carrega cartão, ele não carrega nada. Quando você vive num lugar onde todo o tempo você está instável, você pode ir amanhã a polícia vir ou alguém pode vir, as pessoas não têm a confiança de ter um mediador ou uma enfermeira de outro lugar. Ele tem que estar se identificando com as pessoas daquele lugar.
Et donc, nous avons décidé d'embaucher des médiateurs qui soient issus de la même communauté, c'est-à-dire qu'ils sont brésiliens, ils connaissent la culture, les codes de l'orpaillage, les modes de fonctionnement. Et cela permet de créer cette confiance nécessaire pour que les orpailleurs osent venir chercher un malakite, acceptent de passer 1 heure pour cette formation, de discuter avec les médiateurs et à la fin de changer leur comportement et d'utiliser correctement ce malakite. Boa tarde, boa tarde. Dona Natália, boa tarde. Me chamo Rony André, tá? Nós somos o mediador do projeto Malakite. Acho que você já está sabendo sobre o projeto de distribuição de remédio para malária e um kit. Nós queremos pedir sua autorização para pregar esse cartaz. Posso pregar aqui? Pode. Boa tarde, boa tarde. Olha, a gente tá passando para avisar que já tem um kit lá para malária, viu? Esse kit o senhor vai pegar, ele é próprio para o senhor usar dentro do garimpo. Tá? O senhor vai usar lá, para o senhor levar lá. Porque como o senhor está aqui numa área próxima que você tem aqui atendimento médico, aqui na Vila Brasil ou Camupi, a gente orienta assim, se o senhor chegou doente, o senhor vai lá, faz uma lâmina e lá o senhor vai receber o tratamento lá. Tá ok, pessoal? Obrigado. Pessoal, obrigado aí pela atenção. On ne cherche pas là, dans un premier temps, à voir si on diminue la prévalence du paludisme, donc le nombre de cas. Par contre, de changer les comportements, c'est-à-dire que les orpailleurs utilisent correctement les traitements contre le paludisme, est vraiment très important, puisqu'on cherche à limiter le risque d'apparition de parasites résistants aux médicaments. Or, si on avait un paludisme résistant, ça deviendrait beaucoup plus compliqué de traiter la population. Je voudrais savoir si Carla a envoyé plus de données, mais en fait, non. Attends, on va aller regarder ça plus. Là, c'est un cas de malaria. Et du coup, le kit a été utilisé. C'est très bien ça, ok. Trabalhamos com um grupo de pessoas de diversa nacionalidade, de diversas experiências, por viver em países diferentes. Mas o mais importante de tudo isso é entender que a prioridade é a mesma. Ajudar a tratar, prevenir e orientar os garimpeiros em situação clandestina. Améliorer les comportements en cas de symptômes de paludisme est vraiment primordial pour limiter l'émergence de parasites résistants qui deviendraient très compliqués à traiter. C'est vraiment un enjeu de santé publique majeur qu'on cherche à éviter par ce projet Malakite. The same system may be implementable in other areas where there's also transborder problems or there are problems of health access of people living in isolated areas. And it's very innovative because it is self-evaluation, it is self-diagnosis, and it's self-treatment. That's why I'm really looking forward to the evaluation and primarily to the continuation of this project.